Oi, eu sou a Aline, seu Entre Linhas e Rotinas, e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro Lidos do ano! Lidos de janeiro de 2026. Então vamos falar sobre livros, audiolivros, ficção, não ficção, coisas que eu desisti em janeiro e... que mais? Acho que é isso. E coisas que eu comecei, mas ainda não terminei, vamos finalizar ali em fevereiro. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de vídeo e bora ver os lidos de janeiro. Bom, começando pelo tema de ficção, livros de ficção, eu comecei lendo Amanhecer na Colheita. Era o último livro da Suzanne Collins, que faltava ali da saga de Jogos Vorazes. Para quem já sabe a história da saga de Jogos Vorazes, então o Amanhecer na Colheita ele vai contar a história do Haymitch, que é o mentor da Katniss nos 3 primeiros filmes. Então, ele também é do Distrito 12, que era o da Katniss, e ele também foi um vencedor dos Jogos Vorazes na época dele, que ele era novinho. Então, contar essa história dele lá na arena dos Jogos Vorazes. Eu gostei muito mais do anterior, que conta a história do Snow, né, do presidente Snow. E, eu gostei muito, fiquei muito emocionada e eu acho que o filme vai ser muito massa também. Estou aguardando aí para 2026 o filme do Amanhecer na Colheita. Falando então do meu segundo livro, eu finalizei o Murder on the Orient Express, que é o da Agatha Christie, que eu tava lendo essa versão em inglês, que é Assassinato no Expresso Oriente. Eu gostei, mas é bem estilo Agatha Christie, nada muito assim, eles estão num trem, e aí tem um assassinato e o Poirot, que é o detetive que aparece em vários livros, né? Ele tá nesse trem, por acaso, e aí ele desvenda todo o mistério, mas é só desvendado lá no finalzinho mesmo, e eu confesso pra vocês que dificilmente eu consigo descobrir quem realmente é o assassino dos livros da Agatha Christie. Muito bom, recomendo, a leitura em inglês não é difícil. Bom, meu terceiro livro, que eu li agora em janeiro, foi Canção para Ninar Menino Grande, da Conceição Evaristo. É um livro bem curto, assim, então eu li rapidinho. Eu gostei bastante, obviamente, porque Conceição Evaristo não tem como não gostar de tudo que essa mulher escreve. Então aqui a gente vai ter a história de um homem, que é o Fio Jasmin, e ele tem um certo magnetismo ali que faz todas as mulheres gostarem dele e amarem ele. E ele acaba saindo por aí, ele trabalha numa companhia de trem. Então ele é casado, ele tem 8 filhos, sei lá, muitos filhos. E com essa mulher, e ele acaba saindo com a companhia de trem, e cada parada que eles fazem, eles ficam alguns dias em outras cidades. Então, nessas cidades, ele acaba tendo relacionamentos com outras mulheres, assim, de 1 noite, 2 noites, e geralmente acaba tendo filhos com essas mulheres, mas ele não se importa, e muitas vezes as mulheres também não se importam de criar os filhos sozinhas, porque é meio que uma paixão, assim, avassaladora. Então, muito legal, gostei, achei a história muito interessante, muito diferente do que eu já tinha lido. Recomendo também. Falando agora, então, de um livro de não ficção que eu li esse mês. Geralmente eu acabo lendo um de não ficção todo mês, ou quase todo mês. Eu li o Não Se Esqueça, do Mário Sérgio Cortella. Aqui nesse livro a gente vai ter alguns memorandos que falam muito sobre vida corporativa, então, para coisas que você deve levar em consideração ali no ambiente de trabalho, também bem legal. O livro curto e dá para ler rapidinho também. Agora falando de audiolivros, que acho que é a grande maioria que a gente vai ter aqui, eu comecei escutando, né, O Hobbit, do Tolkien. Eu já fazia tempo que estava querendo escutar esse livro, eu já li esse livro, mas eu acho que é outra experiência quando você escuta, né? O narrador desse livro lá na Audible, ele é o mesmo narrador do Pumba, do Rei Leão. Então, imaginem, tipo, muito bom. Ele faz todas as vozes e ele dá uma entonação diferente para cada voz, o que deixa a experiência muito mais legal nessa aventura aí do Bilbo Bolseiro pela Terra-média. Então, vale muito, muito, muito a pena. Conversei com outras pessoas que escutaram e também amaram, mesmo já tendo lido o livro. O segundo audiolivro que eu escutei foi Chão de Terra Batida, da Carolina de Moura. Foi uma grata surpresa. Aqui a gente vai ter a história de uma moça que
que tem ali de uma família muito rigorosa, um pai muito rigoroso, e ele quer obrigar ela a casar com um rapaz que ela não gosta. E ela conhece um outro mocinho ali, que é um forasteiro da cidade, que veio também fugindo da cidade dele, que acaba gostando dele, mas ele é negro e a família não aceitaria. E ela acaba não aceitando, né? Ela acaba não aceitando o casamento com o rapaz que o pai dela quer. E esse mocinho que ela gosta acaba propondo para eles fugirem. Então eles fogem, vão morar em outra cidade e começam a vida deles lá. Aí, entre trancos e barrancos, obviamente, conta a história ali, o que vai acontecendo. Também muito legal. Não dá pra falar muito, porque como é um livro não muito longo assim, acaba dando muitos spoilers, mas vale muito a pena. Gostei muito, muito, muito. Se vocês puderem, tá disponível no Audible. Escutei também Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Saiu a série recentemente, né, desse livro. E ele vai contar a história de uma garota que é toda extrovertida e faz faculdade, tem uma vida de jovem mesmo, né? Vai pra balada, bebe, sai com os amigos e tal. E um garoto que ele acaba conhecendo ela por acaso num churrasco e meio que ele se encanta de uma maneira bem ruim por ela. E é daquele tipo que se ele não tiver ela, ninguém mais vai ter, que ela tem que gostar dele. Então, aí se desenrola aí nesse tipo de coisa. É pesadíssimo, pesadíssimo. Escutando, eu acho que é ainda pior. E aí ele meio que sequestra ela ali. E todo o desenrolar da história, gente, é pesado. Teve umas partes que eu parei de escutar e eu falei, nossa, eu vou dar um tempo, vou fazer outra coisa e depois eu volto. Porque realmente, pesado. Pesado, pesado, pesado. Mas é legal. É uma história diferente também. Rafael Montes, né, gente? O cara aí veio pra mudar toda a literatura e as séries que a gente conhece. A gente começou a assistir a série, mas eu não gostei muito, porque não é muito fidedigna, até mesmo porque eu acho que talvez seria difícil fazer tão fidedigna, mas comecei, mas ainda não terminei. Talvez eu termine. Depois conto pra vocês. Outro audiolivro que eu escutei foi O Filho Perfeito, da Freida McFadden. Esse livro é como todos os tipos de livro que a Freida faz, que são viciantes mesmo, eles te prendem ali na história e você quer saber o que vai acontecer. E no final dá aquela dubialidade que você fala, gente, e agora? É ou não é? É isso, é aquilo? Ele é culpado ou não? Fica a dica aí. É muito bom O Filho Perfeito. É muito bom, muito bom. Vale a pena. E escutei também um que foi uma gratíssima surpresa na Audible, que é Orgulho e Preconceito. Ele é narrado por atores que são até que famosos aqui no Brasil. Eu já tinha lido Orgulho e Preconceito, mas eu confesso pra vocês que eu não tinha curtido muito, porque é muito parado, né, na verdade. Mas eu gostei muito dessa versão que a Audible fez de Orgulho e Preconceito. Então, quem narra a história aqui é a Juliana Dávila, que vai ser a Elizabeth Bennet, e o Rodrigo Simas, que é o Sr. Darcy. Então, é muito legal e são vozes conhecidas, assim. Tem também a Denise Fraga, que vai ser a mãe, a Sra. Bennet, né? A mãe da Elizabeth. Então, é muito legal. A história acaba se tornando muito mais interessante quando é narrada assim. E aqui vai ter a história da Elizabeth Bennet, que é uma filha de um casal com muitas irmãs, e elas estão naquela fase de todas quererem casar e procura de um marido. E aí tem alguns soldados que vêm e tal, e alguns ricos e famosos. E aí aparece o Sr. Darcy e a Elizabeth não gosta dele de cara, assim, porque ele é todo fechadão, não sei o quê, fala meio mal dela e tal. Mas aí depois ela acaba conhecendo ele um pouco melhor,
descobrindo algumas coisas dele e ela acaba gostando dele. Sei do tipo de narração, eu acho que vale a pena escutar. Eu sei que ele ia sair da Audible agora no começo do ano, não sei se saiu, mas ele estava de graça até um tempo atrás. Tá, então de audiolivros foram esses. Audiolivros de não ficção, eu escutei o Micro Hábitos, do BJ Fogg. Aqui nesse livro ele vai falar sobre pequenos hábitos que você vai criando para conseguir concluir os seus hábitos, que são os hábitos reais que você quer concluir. Então, eu quero treinar 4 vezes na semana, mas eu começo com um treino, eu começo separando minha roupa, deixando certinho. Então, são hábitos pequenos que você vai fazendo para chegar ali no seu objetivo. Gostei bastante, mas como todo livro de não ficção que fala sobre alguma estratégia ou teoria ali, é um pouco cansativo, porque ele dá muitos exemplos. Então, é o tipo de livro de não ficção, e ele é assim. E é bom, porque você tem muitas opções ali de exemplos, né? Então, eu gostei bastante, recomendo. Eu comecei a escutar também Um Drama na Roça, da Carmen Dolores, mas é um livro de contos, mas eu não gostei muito. Eu não sei se eu não tava prestando muita atenção, eu não sei, não me prendeu. Eu escutei uns 2, 3 contos, mas aí eu desisti desse livro, não vou escutar mais, provavelmente não escutá-lo-ei. Eu iniciei também, agora falando só pra finalizar esse vídeo, senão vai ficar muito longo, porque é pra ser um vídeo curto, na verdade, né? Eu iniciei um audiolivro, que foi A Última Carta, da Rebeca Yarros. Ele já me fez chorar umas 45 vezes e eu nem terminei o livro ainda, então é um livro, assim, pouca coisa, emocionante. Eu tô gostando, eu espero que o final seja de acordo com o que eu quero, que eu gosto de finais felizes, mas não sei, tá prometendo tudo, vamos ver se vai entregar lá no final, mês que vem eu volto pra contar pra vocês. E o livro que eu comecei a ler também foi O Jantar Secreto, também do Rafael Montes. Eu fiquei interessada nesse livro, meu marido leu recentemente, e ele quer conversar sobre o livro, então como ele é um livro até que curto, assim, eu tenho uns 400 páginas, ele prende muita atenção, então você lê rapidinho, né? E tem ali no meio algumas conversas de WhatsApp e tal, que ocupam bastante espaço, então acaba sendo mais rápido também. Então, tô lendo Jantar Secreto e escutando A Última Carta. E também tô seguindo a minha meta de Guerra e Paz, que segue firme e forte, estamos em 36% nesse momento, e temos aí mais 2 meses pela frente com esse livro, lendo as nossas 22 páginas por dia para cumprir a meta, e estamos ali firmes e fortes, seguindo. Gente, então é isso. Esses foram os meus lidos de janeiro de 2026. Me conta aqui se vocês já leram esses livros, tem algum que vocês querem ler, e me conta também qual que é a próxima leitura de vocês aí de fevereiro, tá bom? Beijo e até a próxima!